Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Com o dia de hoje nós começamos a Semana Santa deste ano da graça 2022. Domingo de Ramos, domingo da paixão do Senhor. Somos chamados a viver isso que a liturgia nos oferece, que é, em uma semana viveremos a síntese do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A liturgia de hoje, ela tem dois momentos. O primeiro momento, que é a procissão ou a bênção dos ramos, e depois, então, propriamente a liturgia da Santa Missa. Para a antífona da Santa Missa, nós temos o texto: os filhos dos hebreus com ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas. O texto que precede a procissão, que é aquele da entrada de Jesus em Jerusalém, é uma das poucas passagens que nós encontramos presentes em todos os 4 evangelhos. Na versão de Lucas, nós temos a expressão de Jesus: ide ao povoado ali na frente, encontrareis um jumentinho. O jumento era o animal que Davi e Salomão usaram para entrar no povo de Israel quando eram constituídos como rei de Israel. Um animal simples, que não é o cavalo na sua imponência, mas um animal que é para carregar um rei despojado da sua glória. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Jesus mostra a consciência daquilo que vai acontecer e que eles devem dizer: o Senhor precisa dele. É Deus que precisa deste jumento para começar o seu caminho de glória, de paixão, de vitória, de ressurreição. O povo, com gritos e cheios de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E Jesus vai dizer: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus tem esse momento de glória que sabemos que é breve, mas um momento que mostra a grandeza do nosso Deus e Senhor. Hoje, na liturgia, e nós vamos ter esses textos até a Sexta-feira Santa, nós vamos ouvir todos os 4 cânticos do servo do Senhor. Aqui é o próprio de hoje, é o próprio servo que vai dizer: o Senhor Deus deu-me língua adestrada. Ele excita o ouvido. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas e as faces para me arrancarem as barbas. O Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Sei que não sairei humilhado. A consciência da dura missão faz com que este servo do Senhor experimente também a proximidade de Deus. E com o salmo de hoje, nós respondemos a este texto com aquele salmo que o Senhor vai rezar na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? A segunda leitura nos fala de que Jesus tinha uma condição divina, não se apegou a essa condição, mas assumiu a condição humana, a condição de servo. E Deus lhe devolve a glória, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e se proclame toda a língua: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queria hoje, nesta leitura da paixão segundo Lucas, nós na sexta-feira vamos ouvir a leitura segundo João. É a parte mais antiga do Evangelho e quero evidenciar para vocês aquilo que é próprio do evangelista Lucas. São 14 elementos que são próprios de Lucas, que não encontramos em outro evangelho. Lucas é o evangelista da misericórdia. Então, nesta parte também se acentua a dimensão misericordiosa de Deus para conosco. Assim, nós temos que Jesus faz o seu último milagre, que é a cura do servo do sumo sacerdote, que Pedro tira a bainha, corta a orelha. Jesus reprova a Pedro como nos outros evangelhos, mas aqui ele faz um milagre, ele cura este homem que está sofrendo. Jesus, nesse evangelho, também como gesto de misericórdia, olhou para Pedro depois que Pedro o tinha negado. E naquele momento Pedro começa a chorar. Jesus somente olha em profundidade este apóstolo. É uma característica de Lucas não chamar tanta atenção para a falha dos outros. Então, na narração da paixão, Lucas não coloca que os apóstolos, eles
se distanciaram do Senhor. Ele coloca até que eles estavam à distância observando. Ele não coloca a reprovação que está nos outros evangelistas que Jesus faz para com os apóstolos que estão dormindo no Getsêmani. E quando os apóstolos dormem, Lucas vai acrescentar que dormem por causa da tristeza. Então tudo isso mostra essa característica própria de Lucas. Um pai que não quer evidenciar a fragilidade dos outros, não quer desfrutar da fragilidade dos outros. É nesse evangelho que Jesus vai dizer na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Até nisso atenua a culpa dos seus algozes para dizer que eles podem ser perdoados, que não erraram tanto porque tinham ignorância. Na narração de Lucas, nós temos o único evangelho onde Jesus vai dizer, no momento da instituição da Eucaristia: fazei isto em memória de mim, dando à sua igreja a missão de continuar esse ministério. É na ceia, narrada por Lucas, que nós temos uma discussão entre os apóstolos que buscam quem é que tem o maior poder. E essa discussão que está presente nos outros evangelhos fora da ceia, em Lucas está nesse momento que é o testamento do Senhor Jesus, que toca uma coisa muito delicada na comunidade cristã: a busca de poder, a busca de privilégio. No evangelho de Lucas, o diabo tenta Jesus, como nos outros evangelhos, na tentação no deserto, e desaparece. E aqui, no momento da narração da paixão, ele volta. O diabo entrou em Judas. E Judas, então, ele vai para trair Jesus. Em Lucas, que é o evangelista que se interessa pelo Jesus orante, Jesus está em oração em diversos momentos. Até nesse momento da agonia, Jesus está rezando. E está rezando para compreender esse momento, porque a agonia é a expressão grega também para falar de luta. Na sua luta espiritual, Jesus se dirige ao Senhor para ter força para superar, para vencer essa luta com a ajuda do Senhor. É muito curioso que nesse momento aparece um anjo, ou melhor, o evangelista fala de um anjo que é enviado pelo Senhor e está ao lado de Jesus. Nós pensamos o anjo sempre como aparição, mas o anjo denota também aquele momento que alguém tem uma certeza no seu caminho de fé. É o momento que Jesus vence a tentação de não querer dar a vida, de pedir ao Pai para ser liberado desta morte. É esse momento que o evangelista, para mostrar que Jesus supera essa tentação, ele então faz com que o anjo esteja ao lado do Senhor. Lucas é um médico, então é ele que nos fala das gotas de sangue que tem Jesus neste momento. A gente sempre pensa na dimensão do sofrimento, mas também é a dimensão do atleta que se prepara para uma grande batalha, que já está vivendo essa batalha. Já é depois da presença do anjo, então o sangue não denota o sofrimento, mas sim uma batalha, uma tensão como alguém que vai entrar para um grande combate. É somente o evangelho de Lucas também que nos fala deste encontro com Herodes. Herodes é o filho daquele que mandou matar as crianças quando Jesus era recém-nascido. Um governante que não é pela história considerado como brilhante, mas um homem medíocre, que quer encontrar Jesus somente um palhaço, o bobo da corte, um mago. E então ele, depois da empolgação inicial, ele vai vendo que Jesus não colabora para o seu projeto e vai abandoná-lo, até o momento que Jesus já não vai valer mais nada para ele e abandona-o para ser levado à morte. Lucas é um evangelista que se interessa muito pela presença das mulheres na vida de Jesus, a ponto que vai falar na vida pública das mulheres que o acompanhavam, sustentavam o seu ministério. Então, aqui no caminho do Calvário, Jesus se encontra com essas mulheres. Só Lucas narra este encontro e ele as consola. E a presença dos ladrões ao lado da cruz nós temos nos outros evangelhos, mas é aqui que Jesus vai prometer a salvação para este ladrão. Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Aquele que entrou no mundo cercado por pastores que eram pessoas de má fama, no momento de concluir a sua estrada antes da morte e ressurreição, ele é cercado de ladrões, não de bonzinhos, mas de ladrões que são condenados à morte de cruz por causa da gravidade daquilo que cometeram.
É este evangelista da misericórdia que nos apresenta a narração da paixão, morte e ressurreição de Jesus neste ano, para confirmar que Jesus foi misericordioso não somente por palavras, mas mesmo no momento de grande sofrimento, ele permanece como Deus misericordioso. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens o exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Uma boa Semana Santa para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.